E hoje, como eu havia prometido, Manhã Maravilha tem Momento Saúde. Hoje nós vamos falar sobre a saúde dos nossos pets e para isso a gente convidou uma veterinária maravilhosa para estar batendo um papo com a gente hoje aqui. A Lívia Vilela está com a gente. Oi, Lívia, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem, e você? Tudo bem, graças a Deus, que alegria tê-la com a gente. Primeira vez que uma veterinária vem ao programa para falar sobre um assunto que a gente ama, super importante, os nossos pets, os nossos filhos, né, Lívia? Com certeza. A gente estava aqui conversando fora do ar, a Lívia também é mãe pet, né? Sou. É mãe de uma menina, né, Lívia? Sou mãe de uma menina, Como filha que ela única. chama? Nala. A Nala. Isso. E a raça dela? É uma Rottweiler de Rottweiler. 6 anos. Olha isso, gente, ela é uma mãe de uma meninona, então. Isso. Ela já é adulta? Já está quase chegando na senilidade. É mesmo? Já. Quantos anos ela está hoje? Hoje ela está com 6. Que legal. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho sobre a idade também, Com que eu acho que é uma certeza. curiosidade importante. Eu tenho a Carlota Joaquina e a Carlota ela tem um pouco mais de 1 ano. E eu até um dia desses estava comprando ração infantil para ela, né? Ração de filhote. E aí a Simone que me ensinou, falou, Nina, tá na hora de fazer a transição da Carlota. Exatamente. Né? E às vezes a gente não se atenta, porque também o ano passa tão rápido, né? E os nossos filhos crescem e a gente tem que ir entendendo que cada fase do nosso pet exige um cuidado especial, não é isso, doutora? Com certeza. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso. Queria chamar para conversar com a gente a Simone, que também está aqui, da Paulo Rações. Seja bem-vinda, Simone. Bom dia, Nina. Bom Tudo dia. bem? Normalmente a gente conversa pelo telefone, né? Pelo Que telefone. delícia tê-la aqui com a gente hoje. Vamos falar muito da Paulo Rações. Vamos falar. Muitas novidades, né? Na loja, nas lojas, né, Simone? Isso, muitas novidades, cada vez chegando mais. É mesmo. E olha, doutor, eu aprendo muito com a Simone. Ela dá várias dicas, inclusive falando sobre a transição da ração, né? Como cuidar. Ai, falamos dos carrapatos também, Isso. que eu aprendi, porque eu cuidava só da Carlota, para não pegar carrapato, mas tem que cuidar do espaço onde ela fica, do quintal. Isso é muito legal. E eu sou mãe de primeira viagem, então, assim, para as muitas pessoas que estão ouvindo, tem que aprender essas dicas, porque faz todo sentido, né? Com certeza. Não é só o cuidado com o pet, mas o cuidado com todo o ambiente que Todo ele vive ambiente. vai influenciar na saúde dele. É mesmo. Então é isso, está começando o nosso Momento Pet hoje, junto com a gente, Paulo Rações e a veterinária, a doutora Lívia Vilela, batendo um papo com a gente. Vamos começar falando sobre a alimentação, que é um assunto muito importante. Nos dias de hoje existe uma grande variedade comercial de comida para cão, mas será que a gente sabe escolher, né? Qual é a melhor? Qual o momento ideal para a gente fazer essa transição de ração? E eu queria começar perguntando como escolher a melhor ração para o meu cão e para o meu gato. O que eu preciso levar em consideração? Chegou lá o meu cão na minha casa, tomei a iniciativa de adotar, de me tornar mãe de um cachorro ou de gato. E ele precisa, a primeira coisa que a gente faz, ração, né? Ração. Ração. O que eu preciso pensar? Vamos lá. Primeira coisa, o ideal é a gente sempre consultar uma pessoa que está na loja e que é responsável por fazer essa venda. Uhum. Eu sou direcionada, eu trabalho com a parte de medicamentos veterinários, mas a gente, na faculdade de medicina veterinária, a gente acaba aprendendo um pouco sobre essa parte de alimentação e de nutrição. Então, as pessoas que estão trabalhando com essa parte técnica, né, dos laboratórios e das fábricas, elas dão treinamento para quem está na loja, por exemplo, a Simone. Para fazer a melhor indicação da ração para o pet, tá? Então, quando a gente chega lá e procura a pessoa que trabalha na loja para te orientar, a gente tem que passar idade, a gente tem que passar a raça, obviamente se é um cão ou se é um gato, e algumas informações, se é castrado, principalmente pensando em gato, se é um gato castrado, se é um gato que não é castrado, a idade vai direcionar muito, porque a gente vai saber se é uma ração para o cão ou gato adulto, um cão ou o gato filhote ou idoso, qual o estilo de vida desse animal, porque aí eu preciso avaliar se esse animal precisa de uma ração que tenha um pouco mais de nutriente, de energia, pensando em um cão que é extremamente ativo, um cão atleta,
eu preciso considerar se esse animal tem alguma restrição, se é um animal obeso, se é um animal diabético, se ele tem algum problema no fígado, no rim, porque tudo isso influencia. Geralmente essas rações com restrição, elas são prescritas por médico veterinário. Então, vai existir todo um laudo, todo um diagnóstico de alguma restrição, e aí o médico veterinário vai direcionar. Mas ainda assim, a gente tem que passar essa informação para a pessoa que vai te ajudar na compra. Em caso, por exemplo, de adoção de um cachorro já adulto ou um gato adulto, a pessoa tem que ter todas essas informações que são importantíssimas, né? Com certeza, com certeza. De preferência, passar pelo médico veterinário, ele vai te passar mais ou menos a expectativa da idade desse filhote, e aí, desse pet, e aí sim direcionar a melhor ração, né? Entendi. Aí eu queria saber também qual que é o número ideal de refeições para a gente estar disponibilizando para esse cachorro. Porque, por exemplo, eu saio de manhã e volto na hora do almoço. Eu deixo a raçãozinha lá da Carlota disponível. Eu sempre deixo o potinho cheio. Tem gente que opta e fala que está errado, não pode fazer isso. Tem horário certo, tem quantidade certa, né? Exatamente. Eu estou errando, né? Ela já me desaprovou aqui. Lívia do céu, tá tudo errado. Vamos consertar isso aí. Vamos consertar. Como eu disse, eu sou mãe de primeira viagem, né? Tá certo, tá aprendendo junto aqui. Na verdade, o que a gente recomenda, né, como médico veterinário, é não deixar a ração disponível, tá? O ideal é sempre o pet se alimentar naquele momento que a gente colocou a ração. E se ele não comeu a quantidade que está no potinho, a gente retira esse pote. Por quê? Deixar a ração disponível, ela fica suscetível à formiga, ela fica suscetível a sentar mosca e outros insetos e até roedores. Então, a gente pode atrair barata, a gente pode atrair o próprio roedor mesmo, como eu disse, rato, né? E a gente não quer que esse animal acabe comendo, se alimentando de uma ração contaminada. Tá? Fora que isso vai atrair alguns bichinhos indesejados para sua casa. Tá? Então, o ideal é a gente colocar a ração, deixar ali uns 5, 10 minutinhos, ou enquanto você está em casa, e antes de sair você retira. Quantas vezes ao dia? Eu tive cachorro a minha vida toda, minha infância toda, e a gente sempre colocou ração uma vez ao dia. Uma vez? E era isso, a quantidade diária que vinha na tabelinha do saquinho. À medida que eu fui crescendo, fiz a faculdade de medicina veterinária, a gente vai aprendendo, né? E hoje a gente indica 2 ou 3 vezes ao dia. Isso vai ser determinado de acordo com a porção que esse animal precisa comer, tá? O ideal é não colocar tudo de uma vez ao dia, né? E fracionar essa porção diária que ele tem que comer 2 ou 3 vezes ao dia. Mas aí qual é a quantidade, doutora? Como que eu sei? Geralmente está escrito na tabela de quantidades na embalagem do produto. Então, vai variar de acordo com o tipo de ração, se é de filhote, se é de adulto, se é de idoso. Vai estar relacionado também com o grau de atividade que esse animal faz. Então, se é um animal que é muito ativo, pouco ativo, nada ativo. Um animal idoso, geralmente ele não é ativo, né? Vamos considerar um pet de um cão de 12, 13 anos, na maioria dos casos ele não é ativo, ele tende a ficar mais tempo dormindo. Então é um cão que eu não vou colocar uma quantidade de ração que está na tabela nutricional indicando que ele é muito ativo, porque ele vai ficar obeso. Sim. É muito alimento, é muito nutriente, ele tende a ficar obeso. E não é isso que a gente quer. Viu, gente? Cão gordinho, cão obeso não faz bem para a saúde. Isso vale para gatos também, né? Também, com certeza. Falando ainda sobre a ração, qual que é a melhor ração? A úmida, a seca? Tem muita gente que começa a fazer essa transição, depois o cachorro não aceita mais, não é isso? Então, isso é mais comum para gato. A ração úmida ela é mais comum para gato, né? O gato, ele tem algumas dificuldades, não dificuldades, mas ele é mais relutante na quantidade de água que ele deveria beber, a maioria deles, né? E eles têm mais predisposição a desenvolver algum problema renal a longo prazo. Então, a gente precisa que esse gato consuma bastante água, por isso muitos veterinários indicam a ração úmida. Seja a ração úmida sozinha ou ela complementando a ração seca. Para ajudar a ingestão da água? Para ajudar na ingestão da água.
Que legal. Tá? Mas eu tenho uma é amiga... muito de veterinário, tá? Tá. Eu tenho uma amiga que tem uma gata, ela só toma água da torneira do banheiro, tem que ser água corrente. Muitos gatos são assim, né, doutora? Sim, os gatos, eles gostam mais de água corrente por dar essa ideia de água fresca, né? Eles não são como os cães que bebem a água do potinho na maior tranquilidade. Lá na Paulo Rações temos bebedouro para gatinho? A gente tem as fontes, né, Nina? Que deixa a água circulando. Isso. E porque às vezes você sai de casa, igual você fica, né, praticamente o dia inteiro fora, as pessoas que saem, então você deixa a fonte lá para ele tá ali. E a gente tem fontes de vários modelos lá para estar estimulando os gatos a tomarem água. Super importante. Quem adota gato, né? Nunca teve gato, eu já vi isso acontecer e a pessoa ainda não sabe que o gatinho ele prefere tomar água. E aí a pessoa reclama, ai, Nina, mas ele não toma água. Tem que abrir a torneirinha, tem que ter essa fonte, na verdade, isso, né? Ideal, porque às vezes a gente não está em casa e o gato precisa tomar água e aí a fonte fica ligada o tempo todo, né? Isso. Ô, doutor, e sobre a comida caseira? Porque, assim, eu também já tive cachorro quando eu morava com a minha mãe e a gente tinha o hábito de jogar a nossa comida para o cachorro. O que os veterinários falam em relação a isso? Não pode. Não pode? Não pode. Não pode nunca? Caseira, comida nenhuma? Resto de comida... Nossa, não pode. Porque geralmente tem uma cebola, geralmente tem um alho, ou um tempero que já vem, né, pronto, que a gente compra no supermercado. E a alimentação desses animais, ela é diferente. O estômago, o processo de digestão, ele é um pouco mais sensível que o nosso. Então, a gente corre o risco de causar uma intoxicação no animal, justamente, ou uma gastrite, né, ou uma gastroenterite, que seria a inflamação do estômago e do intestino, causar diarreia, causar vômito, justamente por fazer com que esse animal coma uma coisa que não é da dieta normal, da dieta natural deles. Então, resto de comida não é legal, ossos também não são ideais. Lógico que existem os ossos próprios, aí no Paulo Rações, inclusive, tem esses ossinhos, tem esses petiscos, né? Em forma de ossinho, que são mais direcionados para cães ou gatos, gato não tanto, mas o osso cozido, pronto, o osso do franguinho que a gente comeu no almoço não é o ideal, não é o adequado. E tá? Carne crua? Teve uma ouvinte que mandou uma pergunta aqui perguntando sobre a questão da carne crua. Pode dar carne crua para o animal? Vamos lá. Os cães e os gatos, eles são carnívoros. Então, se a gente for pensar que há muitos anos atrás a dieta deles era basicamente carne e crua, a gente tem que considerar que é ok. Porém, a gente agora, né, depois de muitos anos, a gente tem que considerar a contaminação também. Porque antes eles viviam na selva, era outra realidade. Exatamente, era instinto de sobrevivência. Eu preciso me alimentar e eu vou me alimentar. Só que eles também corriam o risco de morrer por conta de contaminação. Né? Então, a carne crua, ela pode, contanto que não tenha osso, só que essa carne ela precisa ser congelada por no mínimo 7 dias, numa temperatura de menos 8 graus. Porque aí eu mato todo... Tem um preparo. Com certeza, porque eu diminuo muito o risco de contaminação dessa carne. Entendeu? Então eu tenho que congelar por 7 dias, no mínimo. Isso, num freezer que tenha temperatura constante de menos 8 graus. Tá. Fica inviável. Quer dar carninha crua? Aliás, quer dar carninha? Cozinha. Vamos cozinhar uma carne mais magra, nada sem muito tempero. gorduroso, sem tempero, água e carne só. E aí sim a gente fica mais tranquilo de dar. Ainda assim com cuidado, porque o excesso de carne, o excesso de proteína também pode causar problemas no organismo do cão ou do gato. Entendi. Tá? Você falou dos ossos, não é importante o cachorro roer os ossos para fortalecer a mandíbula, o dente? Não é do instinto dele, doutora? Também. Só que aí a gente tem também a questão da contaminação, tá? Ou a gente vai em um osso, um produto que já é comercializado para isso, mas ossos in natura de frango não é o recomendado. São ossos muito pequenos que, se quebrar, eles podem formar lasca e cortar, machucar o esôfago, machucar o estômago. Um osso de bovino, que é um osso grande, que dificilmente o cachorro vai conseguir engolir ou quebrar, ok. Só que a gente tem que pegar um osso fresco do açougue, da casa de ração, deixar ali por 20 minutinhos e jogar fora. Porque aquilo tá rodando no chão. Vai contaminar. Entendeu? Então, a gente, às vezes, optar pela praticidade de comprar isso já comercializado, já pronto, feito para o animal,
talvez seja a melhor opção. Tá. Frutas. Que frutas são recomendadas? Se é que tem alguma fruta que é legal dar, o que eu posso dar? Vamos lá. Frutas. Eu, particularmente, acho que o melhor petisco que tem é fruta e legumes para cachorro. É mesmo? Sim. A Nala gosta bastante de um brócolis cozido. Nala gosta muito de uma cenourinha. Uhum. Carlota gosta de batata doce. Carlota é mais fitness que eu, amiga. Eles adoram, né? Sim. E aí, frutas à vontade? Não. A gente pode dar banana, maçã, o ideal sem casca e sem semente. Mamão um pouco, tem que tomar cuidado porque solta um pouco o intestino. Frutas ácidas e cítricas não são recomendadas. Uva, de forma alguma. Quando eu ganhei a Carlota, foi uma amiga que me deu. Ela falou que se eu desse uva para a Carlota, ela poderia até vir a óbito. Qual que é o problema da uva para o cachorro? Na verdade, isso vale para qualquer raça ou só para os York? Qualquer raça. Cães, eles não podem comer uva. Na verdade, eu estava lendo recentemente sobre isso. E não existe um estudo definido sobre qual substância existe na uva, seja uva passa, seja uva fresca, e que causa uma certa intoxicação porque o cão ele não consegue metabolizar essa substância. Então, aquilo gera uma intoxicação que pode levar a uma falência renal, inclusive, e levar a óbito. Caramba, então é grave. Uva nunca, de jeito nenhum. Abacate também não é recomendado. Abacate também não? Não, porque ele é muito gorduroso. Entendi. Tá. Quais os erros mais comuns que você observa que a gente que tem cão e gato, a gente comete? É a alimentação? Um pouco. A alimentação eu vejo. Então, como eu disse, eu sou do laboratório de medicamentos, né? Então, tudo da minha vida tá mais voltado para a parte de medicamentosa. O que eu vejo muito é falta de vermifugação, que é dar o remedinho de vermes, falta de controle de pulgas e carrapatos, fazendo da maneira correta. Porque fazem, mas não fazem da maneira correta geralmente. Não vou colocar como uma verdade absoluta, não é todo mundo. Mas eu vejo. E a alimentação, com certeza. A alimentação, né? Eu vou liberar agora o WhatsApp para vocês participarem com a gente. Ó, já tem gente mandando pergunta aqui para a doutora Lívia. Nina, bom dia. Pergunta para a doutora. Eu tenho um filho de 2 anos, o Simba, a raça é Yasa, e ela come fezes. Tem uma dica para parar? E por quê? É a Shirley. Por quê, doutora? Oi, Shirley, bom dia. Vamos lá. Existem alguns animais que fazem realmente a coprofagia, que seria o ato de comer fezes, tá? O Shih Tzu, ele tem predisposição para isso. Então, é muito predisposição da raça, do Shih Tzu. O dela é Yasa. Isso. Os Lhasas e outras raças, o que pode acontecer? Às vezes é uma quantidade de proteína muito exacerbada que esse animal consome, eu digo até fora da ração, o fato de dar muita carne. Então, as fezes, elas ficam com um cheiro maior de proteína, tá? E que faz com que o animal fique mais interessado. Ou, às vezes, é uma deficiência nutricional que faz com que o animal consuma aquelas fezes. Às vezes, é para mascarar, ele tem um instinto mais, como eu digo, de antigo, esqueci a palavra, e que faz com que o animal queira mascarar o seu cheiro. Entendi. Então, ele come as fezes para mascarar, entendeu? Como os lobos faziam antigamente. Então, pode ser uma série de fatores. O ideal é entrar em contato com o veterinário, fazer uma consulta, e aí sim o veterinário direcionar, fazer um exame, avaliar se está faltando algum nutriente aí, e aí sim determinar, né, uma possível causa. E existe hoje no mercado, existem algumas opções de produtos, se eu não me engano, no Paulo deve ter, que ajudam nesse controle de coprofagia, Legal. que é o ato de comer fezes. Alguém já tinha me ensinado uma vez, a Carlota teve um episódio que ela fez isso, eu fiquei super assustada, porque a Carlota bonitinha faz num tapetinho. Aí nesse dia eu tinha demorado um pouquinho para buscar, eu vi que ela tinha feito cocô e quando eu voltei eu vi que ela estava comendo um cocô, eu levei um susto. E aí a veterinária me falou, mas sempre ou foi um caso isolado? Foi um caso isolado. Ela falou, dá um pouquinho de brócolis e aí parece que o brócolis nas fezes afasta a vontade dela querer comer e realmente não aconteceu mais. Isso pode acontecer, doutora? Provavelmente por conta do cheiro. Eu, sendo sincera, sobre o brócolis, você não conhecia? Mas pode ser por conta do cheiro, né? Ele ajuda a afastar
porque o cheiro não fica tão agradável. Tão agradável. Mas essa é novidade até para mim, porque eu não sabia. Ô, doutora, deixa eu perguntar. Às vezes eu dou um miolinho de pão para minha filha, que eu tô tomando café da tarde, ela olha assim e pede. Tá muito errado? Isso é muito prejudicial para a vida dela? Porque eu tô pensando na saúde mental dela, né? Ela fica ansiosa, e olha que eles são super ansiosos, né? E ela fica super ansiosa e pula e late, conversa. E aí eu penso, ai, tadinha, qual que é o problema do pão? O que acontece? Por que os cães pedem? Porque eles já comeram alguma vez. Tá? É assim como a criança, que às vezes fica restrita de açúcar até os 2 anos de vida, o que ela não conhece, ela não vai pedir. É verdade. Né? Então, se o cão pediu, é porque alguma vez já aconteceu essa experiência de dar alguma coisa que você estava comendo para o cão. E ele vai sempre remeter se ele pedir, quando você está sentada ali. Eu vou dar. Você vai dar. E o pão, ele tem a questão do glúten, ele tem a questão do fermento. E querendo ou não, o glúten faz mal até pra gente. É verdade. Né? E o fermento também. Então, isso pode sim causar gases, pode causar uma cólica, um desconforto abdominal na barriguinha, tanto do cachorro quanto do gato. Gato menos, né? Mas não é recomendado por isso. Entendi. Então, a gente realmente não recomenda. Não. Fica só na raçãozinha. Se quiser dar um petisquinho, um biscoitinho, não substitui a ração, mas obviamente é possível. Ou uma fruta, um legume. Se quiser fazer a alimentação natural, que é toda a parte não usar a ração, né, mas usar do alimento que a gente come, só que feito direto para eles, não o resto do que a gente come. E aí sim, procurar um médico veterinário que seja nutrólogo e que vai passar uma dieta balanceada, com suplementação. Ovo, eu vejo que muitas pessoas têm o hábito de dar ovo. Ovo pode? Também em quantidade correta. Ovo cozido? Sim, mas o ideal cozido, né? O cru ele pode causar salmonelose, assim como carne crua. Mas o ideal é sempre procurar um veterinário nutrólogo. Para acompanhar. O excesso de proteína, como eu disse, faz mal. Então, se eu der ovo, fígado, eu estou aumentando a proteína desse animal. E os biscoitinhos? Também Carlota adora um biscoitinho. Eu tô sempre lá na Paulo Rações comprando saquinhos. Pode. Tem que ter controle? Com certeza. É calórico, né? Assim como a gente comer bolacha demais, bolo demais, vai aumentar a quantidade de caloria consumida e a gente vai engordar. É a mesma coisa para os animais, né? Calórico, então tem que ter um controle para a gente evitar a obesidade desse cão, sobrepeso desse cão ou gato. Eu vou rapidinho para o intervalo, daqui a pouco a gente volta com a nossa veterinária, com a Lívia e a Simone da Paulo Rações. Depois do intervalo a gente volta. E vamos liberar o WhatsApp para perguntas também, tá bom? Nina, meu cachorro só come ração, frutinhas e alguns legumes cozidos. Tá perfeito, né, Lívia? Parabéns a Shirley. Um beijinho, viu, Shirley? Depois do intervalo, a gente volta com mais Momento Pet. Junto com a gente, Paulo Rações. Primo Mercado de Auto